Olá amigos, meu nome é Vicente Pessoa, sejam bem-vindos ao primeiro episódio dessa série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus. Desde muito pequeno eu tive sempre interesse em estudar astronomia e eu sou de família espírita. E logo cedo eu descobri que Camille Flammarion ele era um astrônomo espírita. Então isso acendeu o meu interesse por sua vida, por seu trabalho, pelas suas obras. Então eu sempre procurei conhecer um pouco de quem foi esse homem, que dentro do meio espírita acaba sendo muito pouco conhecido, quando comparado ao próprio codificador Allan Kardec, quando comparado a Leon Denis e até mesmo quando comparado a Gabriel Delany. Os espíritas praticamente não conhecem a obra de Camille Flammarion e muito menos a sua vida, os detalhes da sua vida pessoal. Então, o meu objetivo com essa série é trazer informações sobre a vida pessoal, sobre a vida científica, sobre a sua obra, sobre os seus estudos astronômicos, curiosidades que nós vamos acabar vendo na sua vida e que acabam acrescentando muito conhecimento para todos nós espíritas sobre esse grande homem que foi amigo pessoal do codificador. Já pensou nós estudarmos alguém que teve conhecimento e contato íntimo com o codificador, que participou das reuniões mediúnicas ao lado de Allan Kardec e traz as suas experiências, as suas revelações? O tanto que isso não é enriquecedor? Imagine se nós tivéssemos a chance de viajar no tempo e conviver com Allan Kardec. O que nós perguntaríamos a ele? Quais as nossas impressões sobre o seu trabalho? Então, conhecer Camille Flammarion acaba que também é um pouco de conhecer o codificador, conhecer a doutrina espírita, conhecer a ciência espírita. Ele acreditava na imortalidade da alma e ele fez da busca pela prova da imortalidade da alma o seu grande objetivo na vida. Os seus trabalhos científicos, as suas obras científicas, elas procuram estudar esses fenômenos psíquicos que acabavam por comprovar que o ser humano não era apenas constituído de matéria, não era apenas constituído de um corpo físico, mas que alguma força desconhecida movia esse organismo, movia as consciências. Então, Camille nasceu na França, no dia 26 de fevereiro de 1842, numa cidadezinha chamada Montigny-le-Roi, que se escreve R-O-I, Montigny-le-Roi, se nós fôssemos pronunciar em português. Quando ele nasceu, em 1842, Allan Kardec já tinha 38 anos, porque o codificador nasceu em 1804. Então a diferença de idade entre eles era de 38 anos. Camille nasceu num sábado e, curiosamente, ele nasceu durante a madrugada, quando o céu estava escuro e os astros estavam expostos. Ele nasceu à 1 da manhã. E, curiosamente também, ele comenta que ele nasceu prematuro, de 7 meses. E ele já comenta que o tempo sempre foi um fator muito presente na vida dele, o estudo do tempo, a lide com o tempo, porque ele era um homem muito ativo, muito disciplinado, e ele dizia que o dia deveria ter mais de 24 horas para que ele pudesse conseguir realizar tudo o que ele tinha em mente, todas as suas leituras, as suas pesquisas. Então, quando ele nasce com 7 meses prematuro, ele já logo diz que o tempo passa muito depressa, né? E que ele já está um homem adulto e ele veio ao mundo com muita pressa, com muita vontade de aprender as coisas que a experiência na Terra poderiam trazer para ele, né? Essa cidade de Montigny é muito pequenininha, ela fica localizada mais no leste da França, mais próximo à fronteira com a Alemanha, com a Suíça, perto da cidade de Auxerre. E na época que Camille nasceu, ela contava com 1.267 habitantes apenas. Uma cidade muito pequena, então, onde todos se conheciam, todos eram muito próximos. Ele nasceu, como eu disse, no dia 26 de fevereiro. E também no dia 26 de fevereiro,
nasceram 3 outras pessoas, mas em anos diferentes, que chamaram a atenção do próprio Camille. Um deles foi Etienne Montgolfier, que foi um francês que estudou o balão, foi um dos inventores do balonismo, dos voos de balão. Outro foi François Arago. François Arago foi um primeiro-ministro da França e também foi astrônomo e físico. E o outro foi o grande filósofo, poeta e escritor Victor Hugo, com quem Camille teve contato pessoal e amizade também. Só que eles nasceram em anos diferentes. Montgolfier nasceu em 1744, François Arago em 1786 e Victor Hugo em 1802. Então Camille dirá o seguinte: é justamente por isso que eu tenho tanto interesse nos voos de balão, na astronomia e na poesia, porque eu nasci no dia em que 3 celebridades relacionadas a essas áreas nasceram. Olha que curioso. Inclusive o balonismo ele vai trazer em uma de suas obras. O próprio Camille voou de balão para estudar a atmosfera, fazer pesquisas atmosféricas. Mas ele também traz o balonismo em uma de suas obras, em um dos romances que ele escreveu. E aí, nessa obra, ele voa de balão, uma das personagens voa de balão com a sua amada. E aí acontece uma coisa muito curiosa e muito interessante que eu não vou comentar para não estragar a surpresa mais para frente quando comentarmos dessa obra. Essa cidade que ele nasceu, Montigny, era no distrito de Langres. Esse distrito ele sofreu grande influência romana no passado. Ele até comenta que a cidade, a linguagem, o sotaque, algumas palavras têm muito mais influência romana do que alemã, que era ali vizinha a essa região da França. Por quê? Foi uma região de colonização romana. Inclusive ele comenta que o imperador romano Júlio César, muitos anos antes, passou uma temporada ali na região, e a própria origem do seu sobrenome, Flammarion, é uma origem galo-romana e significa aquele que leva a luz. Flama Orion, Flammarion. E nos seus estudos na infância, ele olhava para o céu e via a constelação de Orion, e ele achava que o seu nome tinha a ver com essa constelação, a Flama de Orion. Mas depois ele conclui que era tudo uma fantasia dele, e na verdade esse nome tem origem galo-romana, aquele que leva a luz. Quando ele nasceu, os seus pais trabalhavam numa loja de tecidos, eram vendedores de tecidos e de utilidades para o lar, armarinhos, coisas que nós encontramos hoje nessas lojas que tem de tudo para o lar. Então seus pais eram comerciantes de tecido e trabalhavam nessas lojas, e tinha uma loja que vendia esses produtos de utilidade para o lar. O seu pai se chamava Jules Flammarion, e a sua mãe se chamava Françoise Flammarion. O seu pai viveu até 1891. E ele diz que a origem da família era uma origem de lavradores, que o seu pai trabalhou desde pequeno no campo, cultivando terras ali ao redor de Montigny. E o seu bisavô e o pai do seu bisavô também. Então eles eram uma família muito habituada com convívio com a natureza, com convívio com a terra, com a fazenda, com o cultivo, com o arado. E isso faz com que Camille diga o seguinte em determinado momento: sou filho de lavradores e por isso sou filho da natureza. Então ele tem esse contato com a natureza, essa necessidade de entender os fenômenos naturais, sejam eles no macrocosmo como também no microcosmo, astronomia, como a microbiologia, o atomismo, a eletricidade, todos os fenômenos da física, os fenômenos da natureza. Isso já veio com Camille desde a infância e muito provavelmente desde existências passadas. E os seus pais, quando ele nasceu, tinham 32 anos o seu pai e 23 anos a sua mãe.
e ele é o mais velho de 4 filhos, de 4 crianças. Então ele se chamava Camille, mas ele tem um outro nome, que é Nicolas. E esse nome era em homenagem ao seu avô, que chamava-se Nicolas Flammarion. E uma curiosidade é que ele faz uma reflexão e um comentário a respeito de Nicolau Copérnico, ou Nicolau Copérnico, que era um polonês astrônomo que desenvolveu a teoria do heliocentrismo, que dizia que a Terra girava ao redor do Sol e não tudo girava ao redor da Terra, como se acreditava. E Copérnico também foi nomeado de Nicolau em homenagem ao seu avô. Então Camille acha isso uma coincidência muito curiosa, porque os dois acabaram se tornando astrônomos, estudiosos do céu. Então ele acha isso muito curioso por terem o mesmo nome, Nicolas Camille Flammarion, Nicolas ou Nicolau Copérnico. Então ele é o primogênito, e a sua irmã abaixo dele se chamava Berthe e o seu irmão se chamava Ernest. E a sua irmã caçula se chamava Marie Vaillant. Então ele tinha 3 irmãos, 2 moças e um rapaz. E Ernest Flammarion, ele acaba no futuro fundando uma editora que vai publicar algumas das obras do próprio Camille Flammarion. Ele acabou trabalhando com livros, esse irmão do Camille, o Ernest, né? Desde muito cedo, ele achava que a sua mãe o encaminhou muito intensamente para um destino intelectual. Ele dizia que a sua mãe tinha um desejo de que ele fosse uma pessoa muito intelectualizada, muito sábia, e por isso ela era muito rigorosa nos estudos de Camille, tanto nos estudos técnicos científicos quanto nos estudos religiosos. Ele dizia que a sua mãe tinha o desejo de que ele fosse uma pessoa limpa, mas uma pessoa limpa do ponto de vista intelectual e limpa do ponto de vista moral. Ela era muito católica, apesar do seu pai ser bem mais cético, bem mais neutro em termos de religião. Mas a sua mãe era muito católica, frequentava a igreja, e o sonho dela era que ele desenvolvesse esses conhecimentos dentro da igreja, que ele se tornasse uma pessoa com carreira religiosa católica. Então ela o levava para esses compromissos desde muito pequeno. E o seu desempenho escolar em Montigny era um destaque desde muito jovem. Ele diz que lá a escola era dividida em 2 grupos etários para as crianças. O grupo etário dos 5 aos 9 anos e o grupo etário dos 10 aos 15 anos. E quando Camille completou 5 anos, ele já sabia gramática e aritmética, porque ele aprendeu a ler aos 4 anos, muito precocemente. Aos 6 anos de idade, ele já era o melhor aluno dessa turma, dos 5 aos 9 anos. E isso rendeu a ele um prêmio. Ele ganhou uma cruz como se fosse uma medalha em forma de cruz, que premiavam os melhores alunos. E a sua família acabou o presenteando com uma viagem aos 6 anos de idade, que foi a primeira viagem que ele fez, porque ele foi muito bem sucedido na escola. Mas essa viagem nós comentaremos no próximo episódio. Antes disso, nós não podemos deixar de dizer que Camille Flammarion, desde pequeno, tinha esse amor pelo conhecimento. E ele então, nas suas reflexões, vai dizer o seguinte: aprender sem cessar e puramente pelo prazer de aprender tem sido sempre a paixão dominante de meu espírito. Então ele gastou muito tempo no estudo, no aprendizado, na disciplina metódica diária do conhecimento científico, do conhecimento das diversas filosofias que surgiam na Europa no século XIX. Ele tinha esse prazer por aprender. E isso é uma coisa que nós podemos concluir que ele já trazia consigo de outras existências.
E quando ele vai comentar sobre os seus pais, sobre essa grande paixão que ele tinha pela ciência e pelo estudo, ele vai fazer uma reflexão que ele acreditava sim na herança física, genética, nos traços anatômicos que nós herdamos dos pais. Mas ele não acreditava na herança intelectual, porque ele achava que ele já tinha trazido isso com ele. E ele então faz uma nota de exemplo, dizendo que os seus pais e os seus irmãos não tinham nenhum interesse astronômico e científico, diferente dele. Quer dizer, o que ele está querendo dizer é que se esse tipo de aptidão fosse uma herança, era normal que os seus pais tivessem esse interesse científico e astronômico e os seus irmãos não. Mas não era isso que acontecia. Ele tinha e os irmãos não tinham. Então ele vai dizer que ele acreditava que a herança intelectual e moral ela tinha outra origem, que não a herança genética, que já se acreditava na época existir, né? Apesar de ser no século XIX e as bases da genética terem sido trazidas um pouco depois disso, porque no século XIX tinha apenas Darwin com a seleção natural, mas ele não sabia explicar a genética, que era na verdade a solução da teoria darwiniana, né, a explicação final da teoria darwiniana sobre os mecanismos adaptativos. Camille já acreditava que tinha alguma coisa por trás disso, que não matéria orgânica. E como ele era muito sedento de conhecimento, desde pequeno ele fazia muitas perguntas. Ele tinha muita curiosidade e fazia muitas perguntas. A pergunta que ele se lembra de que foi a sua a primeira pergunta que ele fez foi sobre onde a Terra repousava. Se existia o universo, onde que a Terra repousava? Ela ficava apoiada sobre o quê? Ou ela flutuava no espaço? Como que era possível ela flutuar no espaço? Deveria haver alguma coisa sobre a qual a Terra se apoiava. Olha só como uma criança de 5 anos de idade já questionava algo relativamente complexo para alguém dessa idade. E ele então conclui esse raciocínio sobre a herança dos pais, dizendo o seguinte: não havia semelhança entre nossas almas. Isso era tudo, pelo menos no aspecto científico. Então, com essa introdução sobre a infância de Camille Flammarion, sobre o seu local de nascimento, a data de nascimento, a sua curiosidade inicial pela ciência, as suas relações com seus irmãos, nós vamos encerrar esse primeiro episódio e convidá-los a participar conosco do segundo episódio na próxima semana. Fique conosco e nos acompanhe nessa série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus.